O fantasma do chicote. Provavelmente em algum momento da sua vida, você pesquisando, assistindo, você acabou vendo uma dessas cidades fantasmas do faroeste. Pesquisando no YouTube ou no Google. De alguma forma você já presenciou uma dessas cidades. Mas como que uma cidade dessa acabava ficando fantasma e vazia, com todas as pessoas indo embora de suas casas? Bom, uma dessas cidades foi isso que aconteceu. Há muito tempo atrás, em uma terra muito distante da nossa, numa época onde homens bons eram maus e os maus nem se fala. Naquele tempo existia foras da lei, existia o xerife, que era a justiça, mas muitas das vezes nem mesmo o xerife podia com certos tipos de bandido. Bandido ao qual nós falamos aqui é Jack Chicote e a sua gangue. Por que Jack Chicote? Porque ele andava montado no cavalo, com o seu chicote. E a cidade onde ele entrava, ele aterrorizava as suas vítimas, dando chicotadas, muitas das vezes as machucando gravemente, quando não as matava. Jack Chicote era temido por todos. Havia um cartaz de recompensa, vivo ou morto por ele, mas ninguém conseguia pegar o prêmio. Um grupo de mercenários foi formado para dar fim em Jack e sua gangue, mas não tiveram êxito, falharam e morreram todos. Jack era muito astuto. Em um confronto direto, Jack era muito bom com a pistola. Fora isso, ele aterrorizava suas vítimas com o estralar do seu chicote. Certo dia, Jack invadiu uma pequena cidade, com o intuito de dominar tudo e matar todos, levar tudo que tinha lá dentro. O xerife era um homem durão. Tentou enfrentá-lo num duelo, mas Jack Chicote era muito bom no que fazia. No tocar do meio-dia, Jack deu fim no xerife e sua gangue acabou com os ajudantes que ali havia. Jack tomou a cidade. Ali ele impôs a lei dele, falando que todos tinham que obedecê-lo. Caso alguém descumprisse, ia se ver com ele e com seu chicote. Todos da cidade estavam apavorados. Ninguém enfrentava Jack, e não tinha ninguém para proteger aquele povo que sofria na mão daquele homem cruel. As mulheres tinham que obedecê-lo, e os homens nenhum tinha coragem de enfrentá-lo, pois sabiam que se enfrentasse, era a morte na certa, e uma morte bem dolorida e cruel. E assim ficou a cidade, por vários dias, na mão do tirano Jack Chicote. Ali morava uma pequena família, que tinha um passado, tanto que curioso. Essa é a história da família, que estava sendo oprimida por Jack e sua gangue. Essa família havia salvado a vida de um menino, mas esse menino não era um menino qualquer, era o filho do grande cacique. Salvar a vida de um índio não era muito comum naquela época, ninguém fazia aquilo, e o cacique ficou muito agradecido, de tal maneira que fez para eles uma oração de proteção muito antiga e muito poderosa. Nessa oração continha que se alguém fizesse mal àquela família, essa pessoa iria pagar depois da morte. Sua alma não teria descanso e ela iria ficar vagando pela terra por toda a eternidade. Depois que Jack Chicote tomou a cidade para si, ele cobrava impostos abusivos, e aqueles que não pagavam sofriam na sua mão. E a vez dessa família chegou. O homem da casa não tinha dinheiro, pois as coisas ali eram muito difíceis, não tinha nada,
Malemar tinha o que comer. Então Jack sacou do seu chicote e começou a bater no homem. Bater, bater e bater. Sua filha entrou no meio e Jack não a respeitou. Bateu nela também. Então o homem que estava apanhando gritou com Jack, pedindo para que ele parasse, falando palavrões para ele, dizendo que ele não era homem, que não se fazia aquilo. Então Jack sacou da sua pistola e atirou no homem. Caiu morto ali mesmo. A sua filha e a sua esposa começaram a chorar, e os homens ali davam risada. Mas Jack nem poderia imaginar o tamanho da maldição que ele havia trazido para si mesmo. Quando Jack se virou dando risada, de repente, do nada, seu coração para. Ele cai de joelhos, começa a espumar e morre. Os seus capangas ficaram sem entender o que havia acontecido ali. Jack simplesmente morreu. Estava bem e depois de ter atirado no homem, morreu em seguida. Os homens da cidade, vendo que o Jack Chicote havia morrido, se encorajaram e partiram para cima dos 6 homens da gangue dele, botando eles para correr, à base de pauladas, à base de tiros. E assim a cidade voltou ao normal. Bom, é o que eles pensavam. Depois da morte de Jack Chicote, algo de estranho começou a acontecer naquela pequena cidade. Durante as noites, os moradores afirmam ouvir gemidos de dores, estralar de chicote e alguém pedindo socorro para que pare. Ouvem também barulho de correntes, de alguém gritando, como se fosse um índio. Quase todos os moradores ouviam, durante a noite, o estralar de chicote de Jack. Mas dessa vez, parecia que era ele que estava sendo chicoteado. Até que um dia, um rapaz, ao sair de um bar, presenciou ao meio do escuro uma espécie de espírito. Um era um índio e outro, ele afirma que era Jack, pois estava usando a mesma roupa. E o índio pegava e chicoteava Jack. Chicoteava, chicoteava. E de repente, do nada, eles sumiam. E isso foi durando por muito tempo. Os moradores ficaram assustados com aquilo e pouco a pouco foram abandonando a cidade. De certa forma, que ela se tornou uma cidade fantasma. Muito sangue foi derramado ali. E dizem que até os dias de hoje se ouve o índio chicoteando Jack Chicote, pois ele não terá paz pelo resto da eternidade.